Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra. Diácono Lucas, graça e paz, bom dia. Graça e paz, apóstolo, graça e paz você que nos acompanha. Não se esqueça, você que está aí na Rádio Sudoeste, corre lá nas redes sociais, procura lá por Semeando Família, que você vai poder acessar lá todo o conteúdo que a gente já gerou aqui para edificar a sua vida. Vamos para cima. Quando Deus ele faz, o Éden, imagina assim, Deus criando todas as coisas. Fez o firmamento, as estrelas, o sol, os animais, fez tudo. E na hora de fazer o homem, ele acaba de criar o homem. Gênesis 2, versículo 15, ele diz assim: Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Quando a gente lê esse texto, parece que Deus prepara tudo, bota Adão para ser um zelador. Para ser ali aquela pessoa que vai estar cuidando, como se Deus estivesse preocupado com o serviço que o homem ia prestar. Mas na realidade, Lucas, no domingo agora, a gente chegou em casa, eu comecei a arrumar algumas coisas no quintal e chamei Mateus para me ajudar, e Mateus veio me ajudar. E na minha cabeça, falei, vai ficar aqui uns 10 minutos, mas a gente conversa um pouquinho e depois vai meter o pé. Vai brincar, né? Ele ficou aquela tarde, me ajudando a cuidar do quintal em algumas situações. E algumas coisas que eu ensinei para ele há uns 2, 3 meses atrás, eu não pedi para ele fazer, e ele foi fazer. Só que eu não estava preocupado com o serviço que o meu filho ia executar. O meu desejo era a relação que eu tinha que ter com ele. Então meu filho, eu não estava preocupado o quanto ele ia me ajudar, o quanto ele ia produzir. 8 anos de idade, o que ele ia produzir naquilo que era o cuidar do quintal. Mas eu queria ele perto de mim para eu poder me relacionar. Com Adão foi a mesma coisa. Deus já tinha feito o mais difícil. Criou tudo. E quando eu coloco Adão no Éden, é para poder realmente ter aquilo que a Bíblia diz. Na viração do dia, o Senhor ia ter com Adão. E Adão, como é que foi seu dia? Vamos bater um papo aqui. O que Deus mais sente no coração com relação aos homens na face da terra é o relacionamento. Por isso que Mateus, no capítulo 18, versículo 20, diz assim: Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. O Emanuel significa Deus conosco, um Deus presente no meio da gente, um Deus que se relaciona. Quando Adão peca, Deus não pergunta para Adão como é que ficou o serviço, quem está cuidando agora de colocar o nome dos bichinhos. O que Deus fala com Adão é: quebrou a relação. O pecado do homem, ou toda transgressão, produz algo interessante. Se é pastor, se é ministro de louvor, se dança, se prega, não importa o que seja. Deus não está preocupado com o serviço que aquela pessoa executa. A preocupação de Deus é quando aquela pessoa quebra a relação. E por qual motivo aquela pessoa quebrou? E engraçado, que a grande maioria das vezes, para a pessoa restaurar essa relação, demora tanto. O coração, a mente. Quantas pessoas estão vindo agora no programa e de repente, por alguma questão, não importa qual seja, tenha quebrado a relação com Deus. E parece que Deus estava preocupado com o serviço ao qual você estava executando, aquilo que você estava fazendo. Meu irmão, minha irmã, no coração de Deus, o bem mais precioso é você. O que Ele quer fazer é trazer de volta aquilo que é relação. Hoje, como é difícil, Lucas, temos essa consciência. Fazer esse caminho de volta. E a maioria das pessoas que se afastam do envolvimento com o corpo de Cristo, 90%, a gente pode até chutar aí para os 100%, tem a ver com o serviço, porque se magoou com algumas ações nas funções da execução daquele serviço e trouxe alguns certos níveis de mágoa, e a pessoa se afasta daquelas funções e se esquece que Deus não estava preocupado com o serviço, estava preocupado com o relacionamento. Mas ele, achando que Deus estava preocupado com aquele serviço, ele se sai desse local, se afasta da comunhão, se esconde, igualzinho como Adão fez. Hoje a gente vê, É dessa forma. Acontece com muitas pessoas, seja no louvor, é colocado no banco, a pessoa não entende esse momento, sai da igreja, vai se esconde e cria-se aí os desigrejados, seja um obreiro, seja um pastor que foi confrontado em alguma situação, não entendeu aquele momento, não entende que não tem a ver com a função que está sendo executada ali. E eu já tive também um testemunho desse aqui na igreja, Aqui nós somos responsáveis também por aquilo que é a parte do som da igreja. E eu, preocupado com a função e com a execução daquele serviço com excelência,
acabei esquecendo também da comunhão com os irmãos, né? E acabei colocando palavras que feriram muitas pessoas naquele momento e afastaram certas pessoas também da comunhão e dessa interação com o corpo de Cristo. E às vezes a gente sem entender, achando que naquela função que a gente tem que executar aquela função com excelência, a gente acaba pecando, porque não tem a ver com a execução daquele serviço. Tem a ver com como que Cristo está utilizando aquele serviço através de nossas vidas para alcançar as outras pessoas e transformar a vida das outras pessoas, né? Se a gente não entender isso, a gente vai ter ótimos empregados, mas que não conseguem replicar aquilo que Deus quer que a gente replique, né? Que nós sejamos cópias de Cristo, porque não tem relacionamento com o Pai. Ele vai ser um ótimo empregado, vai saber executar as funções legais, mas não vai produzir e plantar nas outras pessoas, né, aquilo que Deus quer que a gente faça, que é o amor dele. A gente vai ver assim, né, a todo momento, para resolver as questões de salvação, de pregação, de adoração, Deus poderia trazer os anjos, você imagina? Facinho, os anjos, né? Cantando, cara, santo, 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 resolveu o problema do louvor. Você imagina o Espírito Santo intercedendo assim mais visivelmente, não através de alguém visível, ele está ali, você está ouvindo a voz dele, ele está intercedendo com gemidos inexprimíveis, mas não é essa a construção de Deus. O que Deus gera e faz é como se Deus estivesse preocupado, né? Porque tem alguns cultos, alguns níveis de adoração, né? De pregação, de oração, que parece que a última pessoa que precisa se converter é Deus. Que Deus está ali, agora você vai arranjar a música que vai tocar no coração dele, vai se converter aquilo que é o propósito do culto que está acontecendo. E muitas pessoas constroem a igreja, ou pensam a igreja como sendo culto, como sendo a dança, como sendo aquele momento do louvor. Igreja não é isso, igreja não é o culto. E quando nós construímos isso, como se a igreja, como se o evangelho fosse o culto e o serviço que acontece no culto, a gente estraga, porque tem muita gente dentro da igreja, cantando, dançando, orando, e não tendo relacionamento com Deus. Está fazendo tudo muito bem. É um nível de espetáculo interessante, né? Uma performance interessante, mas não tem nível de relacionamento. Lucas, quando a gente fala sobre isso, eu só posso levar alguém a um lugar que eu conheço. Os guias turísticos, se eles não conhecem o local ao qual eles vão apresentar para os turistas, ele não é um bom guia turístico. Eu só posso levar alguém a um lugar que eu já estou, que eu conheço, que eu frequento, que eu entendo. Tem muita gente tentando levar a igreja para aquilo que é o lugar da adoração, sem ter comunhão, sem conhecer a Deus, sem saber qual o coração de um pai que o filho está na igreja e tem que se converter, sem entender o coração de um marido que discutiu com a esposa, está sofrendo ali. E a adoração, muito mais uma apresentação do que verdadeiramente aquele momento de trazer o Deus para a comunhão com aquelas pessoas, porque não conhece o lugar que tem que chegar. Como a gente falou também em alguns programas passados, hoje, por questões midiáticas, às vezes a gente fica mais preocupado de como as pessoas vão me ver, de como as pessoas vão me avaliar. Queima eles. Né? De como as pessoas... Será que eu tô cantando legal? Será que eu tô acendendo e apagando a luz legal? Do que preocupado se Deus, o que Deus tá achando daquilo. Né? Se realmente é Ele que tá falando através das nossas vidas, se é realmente Ele que mandou apagar a luz naquele momento, se é realmente Ele que mandou a gente fazer tal situação, ou se é algo que a gente tá fazendo para ter like, para ter mais seguidores, para ter uma boa impressão naquilo que são as redes sociais. E às vezes a gente esquece de ter esse relacionamento com quem realmente importa. Aleluia. Com quem realmente nos dá direção, que quem nos ama de verdade, que é Deus. Se a gente construir tudo isso fora do propósito de Deus, fora daquilo que Ele quer que nós façamos, a gente vai construir talvez coisas bonitas aos olhos dos homens, mas para Deus não está valendo de nada. Você que está assistindo, ouvindo, um sentimento hoje para você pensar, né? Qual o momento que você permitiu que o relacionamento com Deus fosse quebrado? E talvez muito mais preocupado com aquilo que foi um serviço, né? Alguém te entristeceu, porque você quebrou o relacionamento e a comunhão com o Senhor. Nessa manhã, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te revele todo o propósito ao qual você foi criado. E seu Pai não criou você para um serviço, mas para um propósito daquilo que é a presença dele. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Paz de Cristo.